Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e da sua família também. Então vamos lá para mais um Jeff Podcast. Vamos falar hoje sobre emoção, alimentação e doença autoimune. Esse podcast foi muito pedido, a gente consegue observar no nosso dia a dia que existe um aumento das doenças autoimunes. Mas será que essa doença autoimune, simplesmente aquele bichinho que vai mudar todo o nosso corpo, o que acontece lá dentro? E o que tem de ligação com a nossa parte emocional e a nossa parte alimentar? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a parte emocional, alimentação, doenças autoimunes, que são as doenças do sistema imunológico, aquela que você tem um problema que vai atacar o seu próprio organismo. Do nada, o seu corpo acordou um dia de manhã e ele simplesmente olha a sua tireoide e fala assim: quem é você? E não sei se é amnésia, não sei se a gente ia trazer algum neurologista para falar sobre isso, mas vamos continuando. As doenças mais comuns que a gente vai ver no dia a dia é o lúpus e a artrite reumatoide. A gente vai falar com uma moça aqui que vai dar um relato sobre a sua vida. E o que muita gente não sabe é que para garantir uma melhor qualidade de vida para esse paciente é preciso fazer um tratamento multidisciplinar. Então, tudo vai ter que ser mexido. Garantir um acompanhamento nutricional e psicológico. Para falar sobre isso e entender essa relação, vamos conversar com uma nutricionista, uma psicóloga e um reumatologista. Bem, ladies and gentlemen, eu vou aqui do meu lado direito primeiro começar. A coitada tá sozinha, já estava aí nervosa, né? Se batendo já as pernas. Kelly Dias é a segunda vez aqui, ela é nutricionista e disse que já pediu que na próxima ela pede música no Fantástico e a gente vai tocar a música dela. Kelly, seja bem-vinda. Obrigada, Jeff, mais uma vez. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui e conversar um pouquinho sobre saúde e alimentação. E nosso outro podcast foi Desbiose, não foi isso? Foi Desbiose. Cara, maravilhoso. Muito Quem não assistiu, bom. por favor, vai lá. Tem muita coisa pra gente falar. Do meu lado esquerdo, a Luciana Mendes, a gente já tentou, faz um ano mais ou menos, pessoal, que eu tô tentando ver se encaixa algum assunto. Pior que é verdade. Né, Lu? Algum assunto. E aqui a gente conseguiu. Luciana Mendes, psicóloga especialista em transtornos alimentares, obesidade e emagrecimento. Seja bem-vinda e obrigado pelo seu tempo. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui e eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu vivo, né, e do que eu aprendo também no consultório e na prática. Poxa. Dr. Antônio Luiz Boechat, ele é médico reumatologista, professor de imunologia médica e psiconeuroimunologia da UFAM. Na realidade, se vocês forem ver o currículo desse rapaz, a gente ia passar um ano todo aqui só para colocar. Recebeu recentemente mais uma honra de louvor. E seja bem-vindo, Boechat. E, cara, mais uma vez aqui comigo e eu fico feliz de você estar nesse podcast. Eu é que fico satisfeito, né? E tenho certeza que a conversa vai ser bem proveitosa, porque ela é integrativa, né? Reúne pessoas diferentes, assuntos que são aparentemente desconectados, mas que na realidade eles têm muito a ver entre si. A nutrição, o estado mental, né? A psicologia e a nossa imunidade. Poxa, eu acho que nada mais justo do que começar com você para perguntar assim, o que é autoimunidade? Eu brinquei aqui falando que um dia parece que o nosso corpo acordou e ele observou um órgão e falou assim, cara, você não é daqui e eu vou te atacar. Você pode explicar um pouquinho para as pessoas, até a maioria vai assistir nós, são leigos, o que acontece para você ter essa autoimunidade? Bom, a expressão autoimunidade, ela diz respeito ao sistema imune e esse auto é no sentido do próprio corpo, né? Então, existe um fenômeno no nosso corpo que é a imunidade. E a imunidade, ela é educada pela natureza, digamos, à medida que o corpo se desenvolve, para respeitar o seu próprio corpo. Então, o sistema imune, ele reconhece um vírus, ele reconhece uma bactéria, ele reconhece uma célula tumoral como sendo uma coisa que não faz parte do seu corpo e, portanto, ele combate. Mas ele não deveria reconhecer a sua tireoide, sua articulação, uma célula nervosa, como sendo algo estranho ao seu corpo. Então, quando esse fenômeno disruptivo do sistema imune acontece, você tem autoimunidade, geralmente, até melhor dizer, para simplificar, uma doença autoimune, que na verdade é um grupo
bastante heterogêneo de doenças, né, de diferentes especialidades, e que são condições nas quais o sistema imune ele reconhece um tecido, um órgão do corpo, pode ser qualquer um, como sendo algo estranho. Então, você tem a autoimunidade. Quando a gente estava falando aqui ainda em off, a Luciana falou que ela teve um problema, que ela teve uma doença autoimune. Como é que foi essa... Primeiro, o que você sentiu e depois, assim, como é que se deu esse diagnóstico de uma doença autoimune? Um belo dia, quando eu acordei, eu não conseguia dobrar o meu joelho. Na hora que eu coloquei o pé no chão, eu senti uma dor muito grande nos joelhos. Na hora que eu fui dobrar os braços, eu sentia o meu cotovelo só de encostar, assim, eu sentia uma dor muito grande. E inchado, De um muito dia inchado. pro outro. Foi de repente. Assim, eu não lembro o eu prazo. não lembro quanto tempo antes eu senti, né? Devagar foi sentindo. Eu senti logo já muito, muito forte, né? E a minha irmã estava fazendo medicina na época, ela falou, Lu, eu acho que é importante você ir num reumatologista, porque isso está parecendo uma doença autoimune e tal, enfim. E eu fui. E aí o diagnóstico foi artrite reumatoide, né? E foi num momento hoje eu paro para pensar, né? E depois com toda a bagagem que eu tenho, então eu vejo que realmente foi o meu corpo tentando falar assim... cuidado, tem alguma coisa de errado acontecendo, né? E foi no momento da minha vida que eu tinha 1 ano, mais ou menos, que eu tinha casado. E eu estava num estágio na faculdade onde eu tinha que... eu era responsável por todo o setor de seleção e recrutamento de um setor que era só masculino. Então, eu tinha que lidar só com homens, né? E eu morava no interior de Minas e tudo que eu fazia, eu tinha que me reportar ao pessoal em Belo Horizonte, que era a central. E eu tive que fazer estágio lá, um treinamento lá. Então, assim, muitas coisas aconteceram para que eu tivesse que amadurecer meio que na marra, né? Então, eu entendo que o meu corpo estava me travando, né? Me impossibilitando, às vezes, de agir, porque eu estava com... foi difícil amadurecer. Era uma tentativa de falar assim, não, eu não quero crescer, eu não quero adultecer, né? E eu fiz alguns tratamentos, fiz o tratamento com muitas injeções de corticoide, e na época, aí a gente vai para os livros, né? Aí só vê casos assim horríveis, eu falei, meu Deus, eu vou ficar na cama, eu não vou parar de me movimentar, mas graças a Deus, assim, lógico, fui cuidar do meu emocional, fui cuidar da saúde como um todo, né? E hoje, não sei se existe a cura, mas eu não sinto nada. Graças a Deus, não sinto nada. Mas o meu corpo reagiu a tudo isso que estava acontecendo na época comigo. Poxa, né? Você falou que existem os gatilhos, não é isso? Sim. O que você consegue falar um Então, pouquinho nós sobre esses podemos gatilhos? usar como exemplo o caso dela. Né? Veja bem, você não fica de doença autoimune ou desenvolve uma doença autoimune necessariamente porque você quer. Hoje eu quero, vou ter. Você tem para trás uma espécie de passado genético que você traz, da sua família, etc. Sim, eu tenho um histórico muito grande de doenças autoimunes na família. E durante a vida, quer dizer, em algum momento, essa interação com diversos fatores que são esses gatilhos que você está falando, pode despertar essa doença. Então, no caso dela, por exemplo, a gente tem que pensar o seguinte, o corpo, nosso sistema nervoso e tudo, ele precisa se desenvolver. E o que faz você se desenvolver é o estresse. Existe o eu-estresse, que é a tua capacidade de empregar sua energia vital, sua energia mental, sua energia física, mobilizar isso para se adaptar a uma demanda que você está tendo. O professor te faz uma pergunta, você troca de escola, você está aprendendo a dirigir, você se adapta. Mas na medida que, de alguma forma, você não consegue se mobilizar o suficiente, então você se desadapta, que é o de-estresse, e aí você fica doente. Então, o de-estresse, ele é um fator, principalmente quando ele é prolongado, para tornar uma pessoa, num determinado momento, doente, né? Agora, é preciso entender o seguinte, a gente fala de gatilho e tudo, mas a gente adoece hoje, a manifestação, o sintoma, a dor articular, né? Mas a doença, às vezes, ela é um processo.
10, 15, 5 anos que ela vem se desenvolvendo. Por exemplo, na artrite reumatoide, a gente sabe que o fenômeno autoimune que dá origem ao primeiro sintoma começou, às vezes, 10 anos antes. Entendeu? Que bacana. Kelly, tem uma coisa também que eu ia te perguntar interessante, que assim, hoje a gente tem um boom de doença autoimune e que às vezes a porta de entrada é seu consultório. Você consegue observar isso? Tem realmente coisa da minha cabeça ou realmente começa muitas das vezes, a pessoa senta com você e você quem dá o diagnóstico de uma doença autoimune? Não. Nutricionista não dá diagnósticos. Diagnóstico é só médico, né? Sim. Mas a gente consegue observar e fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí encaminha, né, para o médico. E, assim, na minha experiência, no meu consultório, eu ainda não peguei nenhuma artrite reumatoide, mas eu já peguei muito lúpus, psoríase. E na psoríase, a gente vê psoríase, Hashimoto, doença celíaca, né? Tem bastante. Agora, dessas três, assim, a que mais fica evidenciada essa questão emocional, esse gatilho emocional, é a psoríase. Psoríase é demais. A psoríase é uma das mais óbvias, assim, que quando você piora a sua emoção no aspecto, você descompensa completamente da doença. E é rápido, né? É rápido. Essa descompensação, a clínica é muito rápida, não é isso? E a gente, como nutricionista, tem muita coisa para fazer para auxiliar, para melhorar mesmo essa questão com alimentos anti-inflamatórios, auxiliar também na detoxificação. Lembrando que quando existe essa autoimunidade, né, existe aquela cascata de citocinas inflamatórias que a gente precisa combater e a alimentação está aí para ajudar, né, nessa questão. Na realidade, assim, refazendo a pergunta, o que eu vejo muito hoje em dia, as pessoas que estão se cuidando mais, que vão para nutricionista, acaba que você vai ter o viés de você olhar e às vezes ela não viu. Você conseguiu observar uma coisa que você falou, olha, quando eu fico lá, olha, chama ali a atenção. Por quê? Porque é uma coisa que repetidamente você vê no seu consultório e vai falar assim, olha, você veio procurar uma coisa, eu vou te dar outra. Exatamente, isso acontece muito. Né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho também até sobre... Principalmente quem tem o nutricionista que tem abordagem clínica, né? Clínica e funcional, você olha o indivíduo como um todo, então a pessoa muitas das vezes vai procurar um nutricionista, ainda tem muita essa ideia, né? A pessoa procura um nutricionista porque quer emagrecer, né? E aí quando você vê já no meu questionário para consulta, você vê que a abordagem é completamente clínica, né? Então a pessoa vê ali, ela já vai vendo que tem muitas outras coisas. Para a gente chegar no emagrecimento, a gente passar por outras coisas para chegar lá. Né? Poxa, tem uma coisa que as pessoas sempre falam, a gente repete e muita gente não acredita. O corpo fala? O corpo fala. Principalmente das coisas que estão escondidas e que a boca não quer falar. Muitas vezes o corpo fala, né? A gente que não quer ouvir, né, doutor? A gente não quer ouvir. Exatamente. Então, às vezes, você não consegue expressar com a voz, mas o olhar, ele fala, né? Às vezes você está cansado, às vezes você está sob pressão, e o teu olhar está dizendo isso, e quem está do teu lado, às vezes, está observando, e você não está, né? Então, por exemplo, você começa a acordar cansado de manhã, e dormiu a noite inteira, mas você está cansado. E aí, às vezes, você já está naquele processo da maladaptação ao estresse, né? Teu corpo está falando, estou me sentindo cansado, você não está ouvindo. Tem muita coisa legal. Eu lembro, a gente falando sobre o corpo fala, ano passado eu fui fazer... Eu estava no triatlo, passou 2 anos eu treinando e não tinha provas por causa do Covid. E aí eu fiz uma prova de um Ironman Florianópolis. E logo em seguida, o vício da endorfina é muito grande. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer outra prova em Fortaleza. E já me inscrevi. Então, assim... Era na sequência da outra. Na sequência da outra. Só que foi quando eu comecei o Jeff Podcast. E aí, o que acontece? Consultório, Jeff Podcast, eu querendo que o podcast desse certo, junta com treino. Só que o que você falou, teve uma amiga, que é a Sabrina Favoretti, que chegou um dia para mim e falou assim, vem cá, senta aqui. Eu falei, cara, você não está entendendo o que está acontecendo contigo? E eu não conseguia ver. Ela falou assim, você não está bem. Para um pouco. E aí foi a hora que eu falei assim, cara, olha que coisa interessante. E como é bom também, eu agradeço a Sassá, eu tenho certeza que ela vai assistir, mas tem um amigo
ter uma amiga que vai te tirar desse olho de um furacão, porque você tá, pra mim era normal, eu tava acordando, treinando, acordava 4h30 da manhã, ia fazer um monte de coisa, e o podcast de preocupado, e a coisa tem que dar certo, e vinha gravar aqui 2, 3 vezes na semana, e de repente você não tá entendendo que teu corpo já tá, e era exatamente isso. Dormia bem, acordava muito cansado, e você já começava um dia, não tinha mais aquela disposição, mas você vai achar... A gente sempre acha subterfúgio, né? A gente Você sempre sabe acha... que o exercício físico ele foi listado entre os 8 hábitos que mais reduzem a mortalidade de todas as causas. Ou as doenças degenerativas, por exemplo, como Alzheimer e tal, câncer. O exercício físico ele faz muito isso, mas a pessoa às vezes pratica exercício e não entende por que está doente. Por que eu estou adoecendo se eu estou praticando exercício? É isso que você está falando. A pessoa não entende o corpo, né? Não entende o limite, não consegue se adaptar à demanda que ela está tendo naquele momento, né? Lu, tem uma coisa interessante quando a gente vai falar, pode fugir um pouquinho até da autoimune, mas é interessante que você fale também um pouco sobre isso. Quando a gente fala o corpo fala, a obesidade também é o corpo falando, não é isso? Sim. A base, né, de tudo isso que a gente está conversando é a nossa inabilidade de sentir as emoções. Não fomos educados para sentir as nossas emoções. Parece um pecado. É um pecado, exatamente. E nós temos todas as emoções boas de serem sentidas. Eu nem gosto de classificar como negativa e positiva. São aquelas que são boas de serem sentidas e aquelas que não são tão boas de serem sentidas. Só que as emoções, elas são reações do nosso corpo que são involuntários. Elas vêm de uma maneira automática por questões externas, né? E não tem como eu falar, não vou ficar triste, não posso ter raiva. Acontece. E o que eu faço para não sentir essas emoções que não são tão boas? Eu me anestesio de comportamentos compulsivos, né? Então, para eu não sentir a raiva, para eu não sentir a raiva, para eu não sentir a tristeza, para eu não sentir o cansaço, a ansiedade, né? O estresse, eu me anestesio com comportamentos compulsivos. E aí entra a comida, que é o principal, é o mais fácil, é o permitido, né? Então, quando eu estou comendo, eu esqueço do que eu estou sentindo. Ou eu não quero eu não quero lidar com aquilo de frente, então eu vou comer para esquecer o que está acontecendo. Eu tenho um exemplo assim, fantástico de uma filhinha de uma amiga. Ela estava muito brava porque ela tinha bagunçado a casa toda com brinquedo e a minha amiga falou, olha, você tem que guardar esses brinquedos todos. Mas eu não quero, eu não vou guardar. E ficou lá relutando. Ela falou, você vai guardar. Só que deu a hora de almoçar, ela falou, olha, tá bom, você vai comer, vai almoçar, depois você guarda os brinquedos. E ela foi almoçar. Enquanto ela estava comendo, ela falou assim, mãe, comer passa raiva. Eu não sinto mais raiva. E aí a minha amiga, na hora, falou... Esse é o momento. É o momento. Ela falou, não, minha filha, você só esqueceu que você estava com raiva. O que você tem que resolver está lá. Os brinquedos precisam ser guardados. Vai voltar, né? A raiva vai voltar. Então você precisa lidar com a sua raiva, encarar a sua raiva. O comer só fez você esquecer. E é isso que a gente faz. A gente vai comprar, a gente vai maratonar, a gente vai, enfim, criar vários comportamentos mesmo compensatórios para não ter que lidar com as nossas emoções. Só que as nossas emoções, elas precisam ser sentidas, nomeadas e depois conduzidas para que a gente consiga lidar com aquela situação, com aquele problema, aquela situação para ser resolvida, né? Mas eu preciso sentir. Se eu não sinto, o meu corpo fala, né? Eu lembro de uma grande amiga, uma vez a gente estava de férias juntos e ela já estava acima do peso e ficou só eu e ela, acho que uma semana. E daqui a pouco eu comecei a observar uma coisa que ela me ligava e ela falava assim, Jefferson, você já almoçou? Eu falei assim, cara, eu tô saindo do hospital e depois a gente vai almoçar. Ela já tinha almoçado, almoçava de novo comigo. Tinha uma feira, essas feiras que tem várias coisas de vários países. E ela começou, olha, eu vou comprar isso para sua esposa, vou comprar isso para mim, vou comprar isso para você. E foi a primeira vez que eu comecei a observar que, na realidade,
tudo era uma causa só, tudo era compulsão. Então ela tinha compulsão com o alimento, por isso que ela estava acima do peso, ela tinha compulsão nas compras. Então em tudo, eu lembro que a gente entrava na casa dela, a casa dela tinha, para você ter uma ideia, tinha coisas no chão que ela comprava, já não tinha mais espaço para colocar em estante nem nada, ela já comprava adornos para colocar no chão. E aí eu ficava olhando ali, eu falei, cara, aí sabe, parece aqueles filmes tipo O Sexto Sentido, que você olha e aí você começa a puxar no teu passado, para você entender tudo, como é que o gatilho vem lá de trás e as coisas, elas só vem uma bola de neve. Se não parar, sentir e conversar com alguém pra gente começar a melhorar, a coisa parece que não anda, Isso quando né? preencheu uma falta que ela não sabe falta de quê. Né? Falando ainda só para fechar esse raciocínio, eu lembro muito de uma aula que eu tive, numa pós-graduação, que o professor dizia o seguinte, nós temos, digamos, áreas da nossa vida, vamos colocar aqui as principais, e ele fez até um esqueminha no quadro que eu mostro isso para os meus pacientes no consultório quando eu vejo comportamento compulsivo. Porque nós temos 3 principais áreas, né? A área profissional, a área de família e a área de relacionamento afetivo. Essas seriam as 3 principais. E a gente tem expectativas nas 3 áreas, né? Quando eu não consigo atingir essas expectativas, vem a frustração. E buscando um conforto por conta dessa frustração, vem um comportamento compulsivo, que não necessariamente pode ser comida, pode ser compra, como você falou, pode ser academia, exercício. Trabalho, estudo, aquela pessoa que só vive para estudar, né? E comida, que também é uma compulsão. Então, quando eu mostro eu faço esse esqueminha e mostro isso para o paciente, e eu falo para ele, você entende que essa comida, que esse comer excessivo, não é a causa, não é consequência e não causa. Sim. A causa está mais em cima. Sim. Né? A causa é você procurar profissionais para te ajudar nessa questão, a questão mais emocional. Só que uma coisa que eu percebo, não sei se é só no meu consultório, mas uma coisa que eu percebo, as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande em aceitar, buscar esse tipo de ajuda. Elas querem, porque assim, uma pessoa nessa condição, um plano alimentar não vai resolver. Não vai resolver. Ela tem que buscar toda aquela parte de cima lá, que tá, onde que está a frustração, por que ela está compensando, né? Então, mas as pessoas têm essa dificuldade, né? E as pessoas, tá bom, eu vou ver e tal, mas porque que não... é interessante isso, né? Uma conversa de vocês. É que, na verdade, quando a gente fala assim que você vai acompanhar um paciente, uma pessoa, de um ponto de vista multiprofissional, geralmente as pessoas se referem só àquilo que pode ser visto. Então, por exemplo, o que não pode ser visto, só quem enxerga isso que não se vê, às vezes é o psicólogo, que ele desarma ali uma coisa e a pessoa coloca para fora. Né? Então é muito difícil você fazer uma coisa multidisciplinar que você não aborde, o aspecto médico, o aspecto nutricional, que você não enxergue a emoção da pessoa, o que ela está pensando, como ela se relaciona com ela mesma, porque isso está escondido, está atrás da cortina, está embaixo do tapete. E muitas vezes a pessoa não quer mexer, a pessoa não quer ver. Não quer, exatamente. E essa conversa é muito bacana. Deixa eu falar. A obesidade, as pessoas pensam que as doenças autoimunes elas não podem ser prevenidas. Assim como pode, por exemplo, uma doença cardiovascular. No passado, lá nos anos 1950, antes do estudo Framingham, esse que a gente conhece bem da medicina, as pessoas achavam que simplesmente alguém tinha uma parada cardíaca, tinha aterosclerose e tal. Mas depois se viu que não, que você tem fatores de risco. A obesidade é um dos fatores de risco mais importantes para a doença autoimune. Então, se você consegue manejar essa obesidade, você está evitando a pessoa, de tabela, ter várias doenças. A hipertensão, problema cardíaco, Alzheimer, uma doença autoimune, né? É bem interessante. E você percebe o seguinte, que a mente está em cima de tudo isso. A mente transforma você num comportamento obeso, vamos falar assim, né? E a mente educa teu intestino para você ser obeso. Transforma o teu intestino, tua microbiota. Então, é um conjunto de coisas inseparáveis. Acho que a gente tem sempre que enxergar desse jeito. Poxa, mas deixa eu te fazer uma pergunta, que isso aí é uma coisa que no meu coração eu sofro hoje em dia. A gente fez faculdade de 6 anos, nunca falaram sobre emoções com a gente. Sim. Muito pelo contrário. A gente ainda veio de uma época que existia uma hierarquia quase militarizada, principalmente para mim, dentro da área cirúrgica.
E aí a gente começa a entender agora, começa a ter essa disruptura, onde a gente começa a entender que as emoções são fundamentais. E a gente começa... Imagina que a gente está falando de obesidade, a gente está falando de doenças autoimunes. Na doença autoimune, a gente vai ter problema de tireoide, a gente vai ter problema em vários outros órgãos, por causa na pele, que é a psoríase, em vários outros órgãos por causa disso. A minha pergunta é assim, cara, não está na hora da gente começar a falar sobre os sentimentos e sensações dentro das nossas universidades? Não só falar sobre a importância disso, como isso constar no currículo, porque eu costumo até brincar com meus alunos que todas as doenças são mentais, inclusive as infecciosas, inclusive o câncer, em algum aspecto, sim, ele surge lá atrás no processo. Sim. E mais, Jefferson, você é médico, eu também, e quando nós estudamos medicina, o ambiente educativo, ele era insalubre, eu diria. Como é que você foi educado pelo seu cirurgião-chefe? Né? Você era agredido, você era assediado, né? Você se sentia uma pessoa fraca, destruída no outro dia porque você não sabia nada. Foi assim que nós fomos educados. Então, o próprio curso de medicina, ele é incompatível com os conceitos de saúde que a gente tem hoje, né? Nós estamos formando profissionais doentes porque eles são estudantes doentes. Eles não têm tempo de absorver toda a informação. Então, muita coisa precisa ser construída, não só no currículo, mas na forma como o estudante é educado. E eu vou dizer que eu acho 50% ou mais dos meus pacientes são médicas. Obesas, ansiosas, depressivas. Aonde você acha que começou isso? E muitos estudantes de medicina que se cortam, que não conseguem lidar, porque o cortar, o que é? Eu preciso sentir a dor física, porque a emocional eu não dou conta dela. Então, eu preciso me cortar para saber, ele está doendo porque está aqui, né? Então, é um ambiente adoecedor, sim. Luciana, eu queria que você, assim, se pudesse pontuar uma coisa que eu acho importante. Quando a gente estava dentro da universidade, eu lembro que a gente queria mudar a forma que a gente queria dar aula. E aí na universidade eu tive a sorte na UEA porque o nosso reitor era médico, era cirurgião. O que ele fez? É uma pessoa até sensível ao problema, né? Exatamente. O que ele fez? Ele trouxe o pessoal da USP que fez uma pós-graduação onde ensinou a gente a dar aulas de formas diferentes. Beleza. Se eu estou falando aqui que a gente tem que abordar os nossos alunos, falar sobre sentimentos, você não acha que primeiro a gente tinha que os próprios professores primeiro fazer terapia? Porque assim, se você não passa, eu já fiz terapia, então assim, se você não passa, você não sabe qual valor você vai dar. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Você precisa passar pelo processo, você precisa se conhecer, se entender para poder até ajudar essa pessoa. Né? E entender a dor do outro. Né? Então, isso que você falou é perfeito. E saber manejar o paciente. Né? Saber manejar o paciente. Na nutrição, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de tato, eu acho, sabe? Uhum. Em relação a isso, principalmente porque a gente está lidando muito com a questão de autoestima, né, da pessoa. Então, eu acho que isso eu acho que o nutricionista, em regra, tem um olhar para isso, para não ferir aquela pessoa que está ali te procurando, fragilizada e tal. Eu acho que a gente tem isso. E depois da pandemia, ainda mais, os médicos precisam, né? Precisaram naquela época e a gente vê as consequências até agora e a gente vai ver mais ainda o quanto que foi difícil, né? O quanto que foi doído lidar com tanto sofrimento e isso tem consequências. Olha, né? eu lembro que muito estressante. Eu lembro que na terapia eu descobri uma coisa que eu achei fantástica e as coisas a gente não percebe se a gente não parar para fazer uma terapia, que era o seguinte: todos os momentos, por todos os lugares, tanto assim, eu tinha aulas e eu não gostava da forma com que eu era tratado. Eu fui residente e não gostava de como eu era tratado. Só que o que eu fiz? Eu me tornei o staff para começar a dizer assim, olha só, acabou. Agora vai ser diferente. Lógico, eu lembro uma coisa, olha que coisa simples, mas que marcou minha vida. Residência de cirurgia de cabeça e pescoço em Goiânia, a primeira vez que o meu chefe, o Dr. José Carlos, liga, pede para eu subir, acabou o ambulatório e falou assim, Jeff, sobe agora porque eu vou ter uma cirurgia. Eu entro no centro cirúrgico,
meio-dia e meia, 1h da tarde. E o paciente está anestesiado. O que o residente de cirurgia faz? Simplesmente ele chega, bota o capote, bota tudo, vai se escovar para começar a cirurgia. E aí meu chefe pergunta assim, você já almoçou? Vamos lá, vou fazer a contagem. 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral. 8 anos. No 9º ano, foi a primeira vez que alguém perguntou assim, você já almoçou? Nossa. Eu tomei um susto, que eu falei assim, não, professor, mas não se preocupe. Ele falou, não. Você estava achando que era até errado, né? Assim, se eu tiver almoçado, tá errado. Aí ele falou assim, não, você não está entendendo. Vai lá almoçar, eu vou começar a cirurgia, eu já tenho um outro auxiliar, e depois você entra. E foi a primeira vez que eu parei para eu entender assim, o quanto um assédio moral a gente sofre durante a faculdade, durante a residência, e quanta coisa você vem engolindo o choro, que lógico, as pessoas que conseguem lidar, quem tem mais plasticidade e resiliência, sabe que, olha, isso aqui um dia vai passar, e eu parei para pensar e falei assim, cara, olha quanto peso a gente carrega durante os anos da faculdade. Mas, na verdade, Jefferson, esse tipo de processo, eu acredito que ninguém sai sem sequela. Você ressignifica isso de alguma forma, né? Eu acho que é por aí. Mas essa transformação ela é muito importante, porque senão nós estamos produzindo uma geração de pessoas, de estudantes de graduação, estudantes do ensino médio, ensino primário, doentes, que eles estão adoecendo na educação, na sala de aula, por causa disso que você está falando. E aí a gente depois fica com dificuldade de entender por que tem um distúrbio alimentar, por que um sujeito é obeso, por que ele fuma, por que não sei o que lá. A raiz é profunda. Porque né? ele já esse clima já é, né, adoecido e ele continua. Então, assim, ele não se permite se cuidar, ele não permite ter um tempo para fazer uma atividade física, para comer bem, para parar, dar uma pausa, vou comer, vou estar com a minha família. Não, então é naquele ritmo louco, né, de só trabalhar e não se priorizar, né? Eu saí de 68 quilos para 120. Sim. Na faculdade. Sim. Exatamente. Sim. Eu queria aproveitar o que vocês estão falando para fazer uma pergunta para ti. Na imunologia, nesse âmbito das emoções e de como que o sistema imune lida, né, tem muita informação sobre a plasticidade, ou como o sistema imune muda em função da emoção e da alimentação. Sim. Então, por exemplo, teve um grupo de cientistas americanos que pegou camundongos e eles educavam esses camundongos para eles terem emoções ou positivas ou negativas. Eles reagiam, por exemplo, à expectativa da dor de um momento de estresse. Mas, às vezes, durante o experimento, o estresse não vinha. O camundongo tinha a expectativa de que ia acontecer uma coisa ruim. Então, ele tinha o que os pesquisadores... Negativamente. Uhum. Então, os pesquisadores chamaram isso de pensamento nocivo. E o que eles observaram? Que o camundongo, ele tinha uma resposta de célula NK, que é uma resposta antiviral, diferente, menor. Ele tinha menos célula B, ele tinha menos anticorpo no sangue, o grupinho que tinha a expectativa ruim, né? Uhum. E as emoções que esses pesquisadores chamaram de negativas, elas estão associadas a longo prazo, essas alterações da imunidade que produzem vários tipos de doença. Uhum. Agora a questão é, o que é uma emoção negativa? Porque, assim, na minha impressão, eu sou psicólogo, é difícil você não sentir uma coisa negativa. Sim. Então, o problema está em ter emoções negativas, referenciar como você lidar com essa emoção. Certo. Né? Ou como a emoção passa por você. Passa por mim, exatamente. Porque eu preciso sentir até a emoção negativa. Eu preciso lidar com ela. Né? É ruim, não me causa, às vezes... Porque o ser humano, o nosso cérebro, o que ele faz? Ele só quer nos aproximar do prazer e nos afastar da dor. É esse o sistema, né? Então, tudo aquilo que vai me gerar dor, eu tento fugir disso para sentir o prazer, né? Então, só que o que eu preciso aprender é lidar com a dor. Então, quando eu falo com as minhas pacientes, você precisa sentir as emoções, todas elas. Mas eu não sei, quando você fala que tem que sentir, o que é sentir? Eu não sei o que é sentir, né? É realmente sentir. Igual quando a gente bate o dedinho do pé na quina da mesa, que dá aquela dorzinha, né? E se a gente se debater e xingar, aquilo parece que a dor aumenta, né?
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, respirar fundo, sentir aquela dorzinha do dedinho do pé. E é isso que a gente tem que fazer com as nossas emoções. Senti-las, né? E depois que senti-las, eu dar um nome e eu saber como eu vou conduzir isso, né? A forma como eu vou conduzir isso que eu estou passando. Então, tem pessoas que lidam com isso com a negação. E tem pessoas que vão falar, não, peraí, é isso que eu estou sentindo? Então, vamos lá, vamos enfrentar isso, né? Vamos enfrentar. E a gente tem que aprender a sentir essas emoções, porque a gente vê... Eu fui educada numa outra educação, mas hoje a gente vê que os pais, eles tentam evitar frustrações dos filhos ao máximo, né? Então, assim, a gente vai crescendo, as crianças vão crescendo de uma forma sem saber o que é não, sem saber ter emoções negativas e tudo mais. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que meu filho outro passar dia, por isso, né? Uma situação com ele e eu fui bem decisiva, né? Incisiva, eu falei, não e pronto. Aí ele andou, ele voltou e falou assim, mamãe, eu tô com muita raiva de você. Aí na hora eu... Gelou, a mãe falei, gelou. E agora, né? A psicóloga sumiu. Aí eu falei, filho, eu entendo a sua raiva. Eu acho que você está sentindo a raiva, eu sei que você está sentindo, mas eu não vou mudar a minha posição. É isso e é isso. Tudo bem, eu entendo a sua raiva. Tem uma emoção, uma atitude familiar que diminui a chance de distúrbio autoimune, que é o aconchego. Sim, depois ele me pediu, ele me abraça, ele pediu um abraço. Os animais que se aconchegam em experimentos de autoimunidade, que têm coletividade, que vivem em sociedade dentro daquelas gaiolinhas, eles têm uma resposta imune diferente, para melhor no sentido, né? Então, quer dizer, quando eu faço alguma coisa e eu sou mais incisivo, que eu abraço meu filho e falo assim, eu te amo do mesmo jeito que ele está com raiva? Eu acho que isso é a nossa defesa, né? A gente precisa de mais amor. Isso... É o acolhimento, né? Acolher as nossas emoções. A gente não faz isso, a gente se obriga a não sentir, né? Então, eu acho que todo esse meu processo de adoecimento lá atrás foi isso, era negar o tempo todo, porque eu tinha que ser a filha boazinha, a filha que não erra, a filha que... Então, assim, eu não podia, né? Era aquela que leu Poliana, e a Poliana brinca do jogo do contente, né? Então... eu aprendi que não, eu tenho que sentir e eu sou normal, e não sou perfeita. A gente busca a perfeição, né? Você sabe que essa coisa do aconchego é tão importante que não importa a fonte. Tem um estudo recente, né, mostrando, por exemplo, que as pessoas que têm doença autoimune, artrite reumatoide, espondilite, sei lá, elas têm uma qualidade de vida melhor em relação à dor, adaptação à vida. A dor diminui, a qualidade de vida melhora quando elas têm um cachorro. É um estudo. O cara resolveu saber se quem tem cachorro com doença autoimune vive melhor do que quem não tem. Então você vê que... Meninos, deixa eu chamar aqui os nossos patrocinadores, a Vacinar, que está cuidando de Manaus, cuidando da sua família também. Importante lembrar, eu queria agradecer, porque toda vez a gente sempre fala aqui, mas o projeto do Jeff Podcast, o Boechat, veio numa época que a gente ainda não tinha patrocinador. É difícil, e hoje em dia as pessoas... A dificuldade de acreditar que isso aqui realmente leva... tanto informações com credibilidade, porque assim, eu tenho o maior cuidado, vocês que vieram para cá são escolhidos a dedo e realmente são referências no que estão falando. E eu queria falar para vocês que tem um QR Code aqui na tela. Hoje eu vou falar sobre a Buzz. A Buzz, na realidade, é uma abelhinha que você que tem criança, né? Você coloca aqui no bracinho, ela vai estar um pouquinho mais geladinha, ela vai ajudar a diminuir a dor e também a aceitação. Então, se você precisa, se a sua criança ainda tem aquele medo normal que é, ninguém gosta de olhar para uma agulha e ninguém fica satisfeito ou esperando ou sonha o dia que você vai ter uma agulhada, muito menos as crianças. Tem o Buzz, então bate aqui o QR Code, fala com o pessoal da Vacinar, leva lá seu filhote que ele vai ser muito bem tratado.
Meninos, eu queria vamos até lá. aproveitar Por aí favor. a coisa da vacina, deixa. a deixa da vacina, porque o que a gente faz? Vai tomar vacina, vai levar uma agulhada, depois a gente vai tomar um sorvete. Exatamente. Né? Era isso que eu ia chegar no ponto. Que Tirou nota 10, vamos comer pizza. E aí entra... E aí vai. E aí vai. Aquela questão né? dos pais que não querem frustrar os filhos, eles Isso. dizem, não, mas olha, a gente vai ali, eu te dou um picolé, hoje é dia, não sei o quê. Exatamente. E aí não sente o que tem que E aí você sentir. vira um adulto que fica compensando com a comida. Então, Exatamente. assim, você vai sempre reforçando aquele, né, aquele comportamento que você tinha Exatamente. desde a infância. Ô, Kelly, quando você tem alterações emocionais, eles também vão influenciar na absorção dos macros e micronutrientes Com quando a gente está com um certeza. problema? Com certeza. O nosso intestino, né? Até um dia desse eu coloquei no meu Instagram. Nosso intestino não lida bem com estresse, não lida bem com angústia, né? Muitas vezes é só você pensar no momento de estresse, no momento de angústia. Das duas, uma. Você não sente nenhuma vontade de comer, ou você quer descontar na comida. São os opostos, né? Porque a gente está falando muito de obesidade, mas a emoção também está muito presente nos distúrbios de anorexia, bulimia, né? Que são distúrbios que são contrários à obesidade, né? Não tem um peso elevado. Então, assim, você está, digamos, um momento de estresse e você vai se alimentar, cara, aquela comida vai ficar parada ali no teu intestino, no teu estômago, no teu intestino. Tu não vai conseguir fazer uma digestão legal, né? E isso acontece muito também quando você passa, por exemplo, você passou um momento super estressante que retirou totalmente a tua alimentação. Eu acho que alguém pode se identificar aqui, até mesmo o pessoal de casa. Então, você estava num momento estressante que você perdeu totalmente a fome, não tem vontade nenhuma. Passou aquilo ali, por exemplo, você está numa defesa, vou falar agora que foi recente do meu marido, está numa defesa na qualificação do doutorado dele. Nada de comida, você não sente vontade. Depois que passa, faz aquela apresentação, saiu, cara, agora eu vou comer. Então, parece assim que o teu estômago se sente melhor para receber aquela comida, sabe? E o direcionamento, né, que o sistema digestivo faz, as fontes de energia. Porque quando você está muito sob pressão, pouco que você come, ele vai aproveitar muito o carboidrato. Porque ele precisa de energia rápida. Às vezes para resolver um problema, né? Isso. Concentrar numa atividade e tal. Então, se você naquele momento come pouco e ainda se enche de carboidrato, aí o problema fica maior, né? Aí fica. Ô, Beth, a Kelly trouxe uma coisa que eu achei interessante observar. Doença autoimune, a gente já falou aqui, você explicou maravilhosamente bem que você tem uma resposta contra o seu organismo, bacana. Mas quando tem uma só ou tem duas? Porque geralmente ela chamou a atenção, porque quem tem doença autoimune normalmente tem uma artrite reumatoide com Hashimoto. Sim. A gente sempre está... As pacientes que entram com Hashimoto dentro do meu consultório, 2 segundos você acha alguma outra doença autoimune. Então, porque na verdade isso é uma determinação genética, né? As doenças autoimunes, elas não derivam de uma variação genética, mas de um grupo diferente de variações genéticas. Aqui a gente tem, por exemplo, os genes do HLA, e tem um gene específico, por exemplo, o PTPN22, que ele vem misturado, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, diabetes tipo 1, doença da tireoide. Então, depende muito do pacote genético que você herdou, né? Mas a tendência, isso até eu diria que é um conhecimento até já meio do senso comum, né? Todo mundo fala isso, geralmente doença autoimune vem misturado, mais de uma, né? Mas é isso mesmo. E o estilo de vida pode mudar barrar completamente. isso, Pode. né? Foi o que eu procurei fazer comigo. Assim, hoje a minha alimentação é quase nada de origem animal, né? Exercício físico é meu remédio. Então, tentando mudar o meu estilo de vida para que eu não... Luciana, eu vou voltar para uma coisa que o Boechat estava falando, eu lembrei, que eu achei muito interessante. Existe uma série no Netflix chamada Heal. Tá? Heal, H-E-A-L. Falando sobre saúde e o poder da mente na realidade. E eu nunca tinha parado para pensar numa observação deles. O que um pesquisador estava falando sobre o assunto. Se a gente quando a gente pega uma doença, uma diabetes, vamos dizer, e aí você pega uma medicação para tratar o diabetes, de repente você dá um placebo, uma medicação de farinha. E ele acompanha, ele consegue observar que 80% ou 90% dos pacientes que tomaram a medicação para diabetes, eles melhoraram. Só que ele tem aqui 10% que não tomaram remédio.
Eles tomaram a farinha, mas que também melhoraram. E aí ele vem, a primeira coisa que a gente já sabe, os três aqui, é o efeito placebo. O efeito placebo nada mais é do que a sua cabeça acreditou tanto naquilo que ela mesma, sozinha, ela produziu tudo que se fez necessário para você debelar a doença. E aí, daqui a pouco você vai falar sobre imunoterapia. Só que o que ele fechava lá é o seguinte, vamos para o inverso. O que as emoções negativas trazem para o nosso corpo? Porque a gente já sabe que a positiva ela pode trazer muita coisa. Sim. As emoções negativas, elas vão trazer para a gente a questão do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, e aí bagunça tudo. Ainda quando a gente fala de emagrecimento, né? Se o cortisol está lá nas alturas, não consegue emagrecer, né? E a questão dos relacionamentos, por que a gente precisa, né? Você falou dos negativos, a gente acaba trazendo os positivos aí, né? Mas quando a gente está muito focado nas questões negativas e nas emoções negativas, isso cresce, né? Tudo que a gente põe atenção, isso cresce. Então, se eu não sou uma pessoa que pratico a gratidão, se eu não sou uma pessoa que tenho, se eu não acredito, eu não tenho fé em alguma coisa, né? Isso são todos os remédios para a gente ter uma vida mais saudável, uma vida e que isso traz para a gente toda a positividade, né? Então, se eu vou para o contrário, que é uma pessoa negativa, uma pessoa que está sempre olhando para o lado negativo, isso tudo vai acarretar para ela adoecimento, né? Então, e gera todas as toxinas que acabam trazendo cada vez mais adoecimento, né? E é muito jeito de pensar, né? Tem gente que se perguntou que tipo de emoção podia fazer isso, será qualquer tipo de emoção e tal. E descobriram o seguinte, que a catastrofização. Tem pessoas que têm uma tendência de catastrofizar. Os erros cognitivos, né? Eu vou até anotar esse nome aqui, que eu achei bonito, viu? Então, é a pessoa que vê um problema e ela catastrofiza. Isso. Quer dizer, essa catastrofização é um processo de construção da dor, por exemplo. Então, o paciente que tem dor crônica, ele tem mais chance de cronificar a dor se ele tem esse traço de personalidade. Sim. E é uma característica do ser humano, né? A gente valoriza mais aquilo que é negativo, né? Mais as nossas derrotas do que as nossas vitórias, né? Tem pessoas que são mais, né? É um erro cognitivo, a catastrofização. Eu lembrei, sabe de quê? Tudo pro pior que pode acontecer. Ela já imagina sempre o pior. Eu lembrei de um amigo que a gente tem um grupo de WhatsApp que, assim, às vezes ele passa 2 dias sem falar nada. E, cara, morreu alguém, ele bota lá, vocês viram que morreu fulano? E aí, assim, é só coisa ruim, cara. E eu falo assim, tanto que a gente, nas internas, o apelido era o anjo, o anjo do inferno, alguma coisa assim. Que a gente trazia e falou assim, cara, imagina que tudo pra ele era só, ele só trazia coisa negativa. Enquanto a gente está num grupo ali tentando trazer as coisas boas do dia a dia, às vezes até um bom dia simples, às vezes tem pessoas que precisam de um bom dia simples. Sim. E aí a pessoa ela só entrava para falar sobre isso morte. Isso é tão ruim, porque quando a gente visualiza a cena, a pior cena possível, naturalmente você vai caminhando para sempre para as coisas que parece que vai tudo dando errado. E quando você idealiza o pior desfecho, você sente. O cérebro antecipa. Você precisa antecipar para poder se prevenir. O nosso cérebro ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Para ele tudo é real. Não existe imaginário para o cérebro. Então, se eu visualizei um cenário ruim, é aquilo que... E eu vou naturalmente... Você vai viver por antecipação para se preparar, Para se preparar, exatamente. Você já fica ali, vai acontecer. E existe toda uma bioquímica aí no meio, né? Por isso que a pessoa vai realmente... Tudo é produzido como se... Eu lembrei que uma vez ele colocou que algum ator morreu e ele colocou... E ele falava sofrido. Eu falei, cara, mas você conhece essa pessoa? Porque assim, né? Você não tem nem contato com a pessoa e de repente você sofre por causa de uma coisa. Eu falei, eu não entendo isso, né? Mas... E você estava falando do efeito placebo, e o que a gente está falando é o efeito nocebo, que é a expectativa que você tem de uma coisa ruim acontecer por qualquer razão e a coisa acontece. Assim como você experimenta o efeito terapêutico, que é o placebo, né? Tem um efeito nocebo, que é a coisa ruim que acontece contigo. Efeito colateral de droga é um exemplo. Tem pessoa que lê a bula e ela sente aquilo que está... Exatamente.
Olha, a minha mãe, na realidade, a minha mãe e minha sogra, eu acho engraçado que elas leem leem tudo que tem na medicação, e aí elas falavam assim, Jefferson, na época que eu era clínico geral, que recebia um monte de amostra grátis, eu sinto tudo isso aqui. Na verdade, elas levavam para casa todas as medicações. Kelly, hoje em dia a gente vê a fuga da alimentação mais saudável, na nossa infância. As meninas são muito mais novas do que a gente, né, Boechat? Será? Mas, e a gente tinha uma alimentação mais saudável, de frutas, de vitaminada. Só que hoje o must é comida industrializada. Os pais e as mães, eu acho engraçado que minha filha, quando tinha um exercício físico que era de meio-dia, ela levava a comida mesmo, né? Arroz, feijão, e ela pedia para esquentar. E era mais acostumado as amiguinhas dela de levar sempre tudo industrializado. Isso você vê esse crescimento também trazendo problemas, e a gente vai entrar também em doenças autoimunes junto? Com toda certeza. Os alimentos industrializados ultraprocessados, né? Eles são ricos em tudo que não presta, né? Então é rico em gordura de péssima qualidade, é rico em açúcar, em sódio, aditivos químicos que a gente muitas vezes nem sabe o que está ali, né? E isso tem um impacto não só em questões de peso, obesidade, como também de funcionamento mesmo do nosso organismo. E quando a gente pensa em sistema imunológico, em doença autoimune, em fortalecimento do sistema imunológico, a gente precisa de nutrientes, e principalmente de micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, tem várias vitaminas que impactam ali na diferenciação das células imunológicas. Então, a gente precisa ter uma dieta o mais próximo natural, né? O mais natural possível, né? Eu ia falar um plant-based, mas é que eu não gosto muito de estrangeirismo, mas é porque essa expressão pegou tanto, né? Plant-based, mas assim, mais próximo da alimentação natural possível, porque quando a gente tem uma alimentação natural, a gente está trazendo para o nosso organismo vitaminas, minerais, compostos bioativos, que também vão agir no nosso organismo, também no sistema imunológico. Então, assim, ter uma alimentação... A alimentação, ela pode ser, sim, um gatilho para uma doença autoimune, se ela for baseada numa alimentação ultraprocessada, e ela pode ser também um excelente coadjuvante no tratamento, se for uma alimentação mais baseada em produtos naturais, em frutas, verduras, legumes, etc. Boechat, quando a gente vai falar sobre imunidade, tem uma coisa interessante que a gente começou a observar, que é a imunoterapia. Eu vou falar dentro da cabeça e pescoço. A gente começou a observar que os pacientes que têm câncer por causa do vírus HPV, se durante o tratamento eles fizerem a vacina, você tem uma resposta melhor. Já tem estudo trazendo isso aí. Você pode falar aqui, eu queria que você falasse básico, as pessoas entendessem. O que é a imunoterapia? Porque aí todo mundo bota num ciclo de quimioterapia, mas a imuno é um outro mundo. E é até difícil falar, porque a expressão ela inclui vários tipos diferentes de tratamento. Especificamente, a vacinação é uma forma de imunoterapia bem conhecida desde o século XIX. São tratamentos que melhoram a tua imunidade ou que muitas vezes tratam, por exemplo, um vírus, uma bactéria, uma célula tumoral, e esse tratamento envolve a participação direta do sistema imune, né? Então, por exemplo, você vacinar um indivíduo para HPV, você está ensinando o sistema imune a combater melhor o vírus HPV que causa câncer de colo. E existem outras formas, por exemplo, você pode pegar um anticorpo, que muitas vezes o corpo fabrica isso para combater um patógeno, um bicho, né, qualquer que invade. Você pega um anticorpo feito em laboratório e diz assim, tem essa célula aqui, que é uma célula, sei lá, de um linfoma, e esse anticorpo é direcionado especificamente para aquela célula. Então, a imunoterapia, ela melhora a quimio e a radioterapia, porque ela é mais direcionada para a célula cancerosa, vamos dizer assim. E existem muitas variedades de imunoterapia, né? Para diferentes coisas. Acho que a mais conhecida são as vacinas. Sim. Não, dentro da oncologia, o grande passo, o grande salto que a gente teve nos tratamentos foi nos imunoterápicos. Então, a gente começou a entender que eu tenho a quimioterapia que ela vai agir, mas ela age tanto na célula boa quanto na célula ruim.
Por isso que cai o cabelo. Na verdade, a quimioterapia, quando cai o cabelo, é porque ela está agindo nas células que estão em replicação, em algum momento de alguma fase celular, onde eu estou matando as células que se replicam. Quem que replica rápido? Cabelo. Então, o cabelo cai por causa disso. Só que a imunoterapia começou a dizer o seguinte, peraí, a sensação quando você faz quimio, rádio, você me corrige, é que a quimioterapia, ela vem com tudo, vem arrasando terra todinho. Só que a imunoterapia é o seguinte, peraí, olha, é esse, o resto vocês deixam... É mais específico, né? É. Tem uma forma de quimioterapia hoje que você pode carregar, por exemplo, a molécula de um quimioterápico, de um fármaco, direto para aquela célula. Isso é um outro assunto, mas... Isso é um assunto muito mas, grande. Mas, olha, na autoimunidade, até, por exemplo, meus alunos falavam assim, professor, por que o senhor fez uma especialidade que as doenças não têm cura? Aí dá aquele negócio na gente, vem cá, você cura diabetes? Não. Você cura pressão. A gente não cura nem gripe. O vírus é que vai sozinho. Mas ele entra na faculdade com a expectativa que ele cura gripe, entendeu? E aí, a gente precisa entender o seguinte, que a oncologia, a reumatologia, essas especialidades, a gastro, nos últimos 20 anos, elas deram um salto absurdo em termos de imunoterapia. Porque hoje, praticamente, não se fala mais de um paciente com artrite reumatoide, por exemplo, sentado numa cadeira de rodas. Isso acontece em pessoas muito raras que não respondem à terapia ou pessoas que têm a doença há 30 anos, há 40 anos. Né? Posso fazer uma pergunta aqui para ele? Vamos trocar a pergunta, eu tenho uma para fazer para ti. Vamos lá, Kelly. Kelly Talks. Vamos lá. A gente sabe que infecções também são gatilhos para doenças autoimunes, né? E nesse pós-Covid, você acha que as doenças autoimunes cresceram muito, assim, a incidência? Não? Existem dois grupos de doença ou alguns grupos de doenças que houve aumento depois da pandemia de Covid, né? Acho que as doenças psiquiátricas, elas são o carro-chefe, depressão, ansiedade. Foi observado também um aumento em alguns lugares até 100% ou 150% a mais em mortalidade cardiovascular depois da pandemia. Então, o esperado todo ano é uma quantidade de pessoas morrerem por doença cardiovascular. Um ano depois da pandemia, mesmo ano de vacina, essa quantidade tinha aumentado em pelo menos 100% ou 150%. E depois vem as doenças autoimunes, e não necessariamente doença autoimune, a dor. Então, depois da pandemia, tem um percentual muito grande de pessoas com dor crônica, com sinais de autoimunidade, por exemplo, um exame comum do sangue que é muito feito para doença autoimune, que é o FAM, uma quantidade grande de pessoas com FAM positivo, com alguns autoanticorpos e que a gente não sabe exatamente o significado disso. O que vamos fazer com isso, entendeu? Entendi. Você quer perguntar para ela de volta? Quero. Sabatina, não. Para ver aqui se eu assim, consigo responder. Bateu, levou, vamos lá. Para ver se eu consigo responder. Vai fácil, hein? Nós estávamos falando aqui que as doenças autoimunes, elas podem ser prevenidas. E aí falamos da obesidade, estamos falando muito das emoções. Sim. O tabagismo, ele é um fator de risco absoluto. Se você não quer ter doença autoimune, você não fuma. Você quer ter saúde, você não fuma, né? Porque, pelo amor de Deus. Exatamente. E existem outras coisas. Então, quando os imunologistas estudaram os povos europeus do norte e do sul da Europa, ali pegando o Mediterrâneo, por exemplo, aí a Alemanha, o centro da Europa, a Noruega, sei lá. O que eles observaram? Que a quantidade de doenças autoimunes era maior do meio da Europa para cima e é menor entre os povos do Mediterrâneo. Entre muitas hipóteses, a diversidade genética dos povos do Mediterrâneo veio a dieta. E, de fato, o consumo de vinho, além do tabaco, que você evita, as emoções que você, sei lá, ressignifica, a obesidade que você tenta tratar, né, ou prevenir. Quando você tem uma dieta que é mais próxima da dieta do Mediterrâneo e você consome quantidades moderadas de vinho, vamos falar assim, você diminui muitas vezes a chance de você ter doença autoimune. E que isso é sobre tudo, né? Sobre câncer, sobre doença cardiovascular. Agora, qual é a pergunta? Olha, se dieta do Mediterrâneo ela pode prevenir, como que uma pessoa que vive na Amazônia, no centro-oeste brasileiro, ela constrói uma dieta saudável
baseada no conteúdo da dieta mediterrânea, entendeu? Pois isso é uma pergunta fantástica. A dieta do Mediterrâneo, vamos lá, a pessoa fala sempre no vinho, né? Mas o vinho ali é uma taça, 2 no máximo. Sim, a não, estrela da dieta do vamos. Mediterrâneo, vamos lá, a base da dieta do Mediterrâneo é vegetais, Sim. carnes brancas. A variedade, né, dos vegetais. Exatamente, variedade, frutas, vegetais. Por isso que eu falei aqui de uma dieta mais voltada ao mais natural possível. E a grande estrela da dieta do Mediterrâneo não é o vinho, é o azeite de oliva Sim. extra virgem. E quando a gente fala em azeite de oliva, a gente fala muito na gordura, porque é um tipo de gordura muito boa, né? Gordura monoinsaturada. Porém, não é só gordura. A quantidade de polifenóis, né, de substâncias anti-inflamatórias que o azeite de oliva tem, ela é extraordinária, né? Então, assim, quando a gente fala em dieta do Mediterrâneo, a gente pensa em quê? Em baixa proteína animal, tá? Principalmente carne vermelha quase não tem, é mais baseada em peixes. Nós vivemos na Amazônia, né? E a nossa vantagem em relação aos peixes do mar, embora a gente não tenha muito ômega 3 dentro da Amazônia, né? Que é uma coisa do mar, é que o nosso mar está contaminado por microplástico, né? Então, muita... Mercúrio. Então, na Amazônia tem o mercúrio, né? Aqui. Acho que... Mas- continue. Não, termine. mas só concluindo aqui, então a dieta do Mediterrâneo a gente tem que trazer para o nosso microbioma, né? Sim. Utilizar, por exemplo, polifenóis, frutas vermelhas, eles consomem muito lá mirtilo, morango, né? Mas aqui, que são aquelas blueberries, aqui a gente não tem mirtilo, mas a gente tem um açaí. Tem o açaí. Aí as pessoas vão, Então, colocam assim, uma lata de leite condensado e estraga completamente Farinha a láctea. funcionalidade do alimento. Exatamente. Entendeu? Olha, eu gosto muito de utilizar nos meus planos alimentares produtos daqui, da região. Eu não gosto de ficar inventando coisa, né? Mas, há uma grande dificuldade. Eu gosto muito do açaí, que é o açaí pelas antocianinas, pela riqueza de polifenóis deles e tudo mais. O mirtilo, né, que é o blueberry, ficou bastante famoso. Mas tem um estudo que avaliou a quantidade de antocianinas do açaí e do mirtilo. Não tem comparação. Não tem comparação. O açaí tem muito mais. E tem outras coisas, Agora, por só que exemplo... tem um problema. pode Qual falar. é o problema? Aí é a parte bioquímica da coisa. Para eu ter os benefícios do açaí, né, ele não pode vir... Porque, assim, os compostos bioativos, eles entram na célula pelo mesmo canal... Vou falar um pouco técnico. Tá. Pelo mesmo canal que a glicose. Então, se eu como açaí com uma fonte de glicose, o que vai acontecer? A glicose entra... E O açaí os compostos bioativos não entram na Então, célula. tomar açaí com uma leite leite condensado... pra acabar. Péssimo. Então, É por isso que a gente... as pessoas falam assim, por que eu peço para adoçar com a banana, né? Com a banana prata. Isso é coisa de nutricionista. Não é. Porque a banana, a gente tem a frutose, que entra pela célula por um outro canal, e aí os meus polifenóis entram pela célula do canal da glicose. Essa eu acho que é o resumo técnico da conversa, que eu te fiz a pergunta, que a dieta, na verdade, rica em polifenol é que ela é mais importante, né? Mas, por exemplo, aqui na Amazônia, você sabe que entre as ervas ricas em polifenóis, está o café. E se você pegar o guaraná, 7% da planta é cafeína, mas uma quantidade mais absurda ainda de polifenol dentro do guaraná. Então, você tem o guaraná, você tem o açaí, você tem o crajiru, que é fruto de uma pesquisa nossa, que é uma das plantas que mais tem flavonoide. Ele tem tanto flavonoide, tanto pigmento. Se você ferver o crajiru numa panela, a panela fica pigmentada de Gente, eu vermelho. não conheço. Olha que legal. O crajiru é um... Eu não conheço. Você tem o camo-camo, que é uma Camo-camo, fruta riquíssima né? em polifenol. Ou seja, eu acho que o desafio nós estamos falando de uma doença autoimune ou de várias e queremos prevenir, mas como que a gente transforma a nossa dieta Exatamente. nessa dieta Você rica? quer ver uma coisa simples e que ajuda bastante o sistema imunológico? Sabe aquela abóbora verde, a abóbora cabotiá, nosso girimum, né? Sim. Que é aquela abóbora, vou falar abóbora cabotiá, porque afinal de contas a gente vai pro YouTube, né? A nível, né? Que é aquela abóbora verde, né? Aquela durona ali. Então, aquela abóbora ali é muito rico em carotenoides, né? Sim. Que vão se transformar em vitamina A. Então, você pega um azeite de oliva, corta essa abóbora, coloca... Aí você pode botar as ervas que você quiser.
manjericão, pode colocar orégano, pode colocar alecrim, né? Então você coloca ali, bota um pouquinho de açafrão também, rega com azeite, rega, mas não muito, né? Porque azeite, às vezes a gente fala assim, bota ali azeite, a pessoa quer escrever seu nome e sobrenome com azeite, né? Então bota ali no azeite, coloca no forno, você vai ver, olha só, o que a gente tem aí? A gente com a tem casca, né? Com a casca também é mais legal, né? Com a casca. Então, olha só, o que você tem? Além de fibras, que vai fazer bem para a tua microbiota intestinal, a gente tem os carotenoides da abóbora, que são pró-vitamina A, né? Vitamina A é importante para as células do sistema imunológico, para a diferenciação das células do sistema imunológico. A gente tem os polifenóis do azeite, né? E a gente tem aí um monte de compostos bioativos dessas ervas. E as frutas cítricas, que nós somos mais ricos em frutas, né? Sim. As frutas cítricas a gente tem... Araçaboi, Sim. pitanga. O problema que eu vejo, vou falar aqui da minha experiência de consultório, tá? Uhum. A gente vê essas frutas mais regionais, digamos assim, tipo araçaboi. Maracujá de macaco. Você não tem adesão. Você vai colocar no dedo. A pessoa quer comer mamão o ano inteiro. E que nem dá mamão aqui, né? Manaus é a capital da obesidade, há não sei quantos anos já. É porque o projeto de humanidade nosso está errado. O que acontece? Para a humanidade dar certo, para a humanidade dar certo em termos de saúde, o projeto de humanidade tem que mudar, sabe? Quando eu digo isso é porque toda uma cadeia produtiva ela está equivocada. O alimento às vezes mais barato é o alimento de pior qualidade. Com rico certeza. em gordura saturada, e aí fica difícil. São os alimentos ultraprocessados. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Assim, quando a gente pensa tudo isso na questão autoimune, emoções e tudo mais, quando a gente vai para o paciente, aí a gente tem que, o nutricionista, além de tudo isso, ainda tem que ver o comportamento alimentar daquela pessoa. Da família, né? E muitas vezes da família inteira, né? Então, aí você vai ver... Ai, desculpa. Não, pode terminar. E aí você vai ver que aquele comportamento a pessoa não pensa no que vai comer naquele dia. A pessoa quer... Não se programa, né? Não se programa. E aí a pessoa quer pegar sempre o mais fácil. Aquilo que está pronto. A pessoa não quer perder 10, 15 minutos, porque não é muita coisa, gente. 10, 15 minutos do dia para fazer o seu próprio alimento. A pessoa não quer ir à feira. A pessoa quer ir no supermercado para ver tudo. Você está entendendo? Então, assim, é um comportamento que a gente tem que mudar, né? Meninos, olha só, a produção já está ali, todo mundo. Eu não sei se estava dançando, já avisando que o nosso tempo está estourado, mas tem uma pergunta que eu tenho que fazer, essa daí a gente não pode fechar. A gente falou de doença autoimune, a gente falou sobre a forma que a gente vai lidar no dia a dia, alimentação e tudo. Pergunta Boechat para fechar. Onde é que está Deus no meio da doença autoimune? Olha, a gente precisa entender que existem algumas áreas, né, do nosso comportamento, da nossa atividade humana. A gente falou das emoções e a espiritualidade, a religiosidade, ela é uma parte central da promoção da saúde. Hoje, até mesmo no meio científico, a religiosidade, quer dizer, a tua relação com o místico, a tua relação com Deus, ou com essa força divina que você quiser nomear, ela tem uma relação científica demonstrada em diversos estudos que isso tem um efeito favorável na tua saúde. Então, eu não sei qual a tua relação, a tua com Deus, né, ou com esse religioso, mas ele é fundamental. Então, a espiritualidade, a religiosidade é Deus, é a área financeira, é a família, são as nossas emoções, é um contexto, né? Mas, em cima de tudo, é a religiosidade. E aí eu complemento, né, que quem preenche a vida, né, quem preenche esse buraco que às vezes o compulsivo vai atrás da comida para se preenche com Deus, se preenche com fé, com tudo isso, né? Propósito. Quantas pessoas não entendem o que é um propósito? Como é importante sentir que tem um propósito na vida, né? Isso a gente sente através de Deus. Ela vai ficar buscando se preencher de algo que não vai preencher, né? E Deus preenche a vida, né? Com certeza. Lu, redes sociais para a gente acabar o nosso podcast. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho. Luciana Mendes, _psicóloga, meu Instagram. Então, eu procuro sempre levar bastante conteúdo para quem, né, tá
busca conhecer mais sobre as suas emoções, sobre lidar com as emoções, com os transtornos alimentares, a ansiedade, o mundo do emagrecimento, mas trazendo conteúdo de relevância, né? Kelly, Legal. por favor. O meu Instagram é Kelly Dias Nutri. E lá também tem um link para contato, então me acha por lá. Boechat, além de as suas redes sociais, e quem quiser saber metade do que você faz, porque provavelmente... E parabéns, você recentemente ganhou mais um prêmio. Na verdade, eu estou na final, não ganhei. Tu tá na final, desculpe. Mas eu acho interessante só agradecer a sua presença, deixe sua rede social, mas dizer que você é um cara disruptivo, que vem na vanguarda aqui no Amazonas, porque você consegue ter esse equilíbrio. Tanto no pensamento científico, você está na frente de tudo, mas você, quando eu te puxei aqui sobre Deus, é exatamente para as pessoas entenderem que muitas das vezes acham que a gente é só doença e ciência. Suas redes sociais. AntônioBoechat.Realmato é uma rede social que está em transformação. Já foi um dia pessoal, agora ela está muito científica, mas a ideia é que ela fique mais perto dos pacientes, né? Acho que as pessoas que têm dor crônica, que têm doença autoimune, que é meu local de trabalho, digamos assim, elas estão precisando de pessoas mais próximas. Então, esse é o nosso objetivo. Costumo dizer que eu não trato doença, eu trato das pessoas. Exatamente. Turma, antes que me matem, um grande abraço, até o próximo Jeff Podcast.